Hello people, estamos de volta com mais uma videoaula do nosso curso de inglês e hoje uma matéria extremamente importante e desafiadora para o inglês, mas hoje vamos quebrar a mística, os segredos do PPT ou Present Perfect Tense. Eu garanto que após esse vídeo você vai saber como nunca como utilizar o PPT, entender o que se trata, como funciona o PPT, quando usar, como usar corretamente. Então, vamos lá! Primeiramente, o que é o PPT? É o Present Perfect Tense. Como o nome dele já sugere, a gente vai ver durante a nossa explicação aqui, o Present Perfect Tense, ele não existe no português. Esse é o primeiro fato que você tem que já colocar na cabeça. Então, a tradução dele talvez fique um pouco confusa. Dá para traduzir? Sim, só tem que traduzir de uma forma correta. O PPT, ele é uma mistura do presente com o passado. Como assim? Já vou explicar. Então é um tempo verbal que não existe no português, portanto não traduza como tenho ou tem. Por quê? Eu vou explicar aqui embaixo na estrutura. Você pode traduzi-lo como um verbo no passado, mas o que vai mudar é a interpretação dessas frases. Vamos ao primeiro passo aqui da nossa aula, vamos entender como funciona a estrutura do PPT, que esse é o primeiro passo, né? A primeira etapa de como usá-lo corretamente. Bom, aqui temos então a estrutura do PPT. A primeira coisa que você precisa saber é que ele usa a coluna 3 da lista de verbos. Deixamos anexado aqui em outro arquivo a coluna 3. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada nela. Essa aqui, ó, é a coluna 3 dos nossos verbos. Por exemplo, a coluna 1 é o verbo no presente, no infinitivo, to be. A segunda é o V2, o simple past, was, were. E agora a gente vai usar a coluna 3 do participle, né, o particípio. É o V3, então V1, V2 e V3. O PPT vai usar sempre a coluna 3, ok? Por exemplo, be, was, were, been, become, became, become. A nossa lista é bem legal porque a gente escreveu aqui como você pronuncia. Begin, began, begun. Bite, beat, beaten. Blow, blew, blown. E assim sucessivamente. Bom, vamos entender então como funciona a estrutura do PPT. O PPT, ele é formado por um sujeito, mais um auxiliar, que vai ser sempre ou have ou has. Has para he, she, it. Então, se o seu sujeito for he, she, it, ou algo que seja que puxe o uso do he, she, it, por exemplo, se eu quiser falar assim, my father é um he, então vou ter que usar my father has, my mother has, they have, ok? Então sujeito, have or has, um advérbio, isso aqui o advérbio geralmente é a keyword do PPT, depois eu vou apresentar, e o V3 da frase, né, que vai ser o verbo principal, mais o complemento. Então o sujeito, have, has, V3, complement. Uma frase de exemplo aqui. I have never been to Italy. I have never been to Italy. Como a gente pode traduzir essa frase? Como eu coloquei aqui, não traduza, ele não existe no português, né, o PPT. Então não traduza o have or has como tem ou tenho. Vai sair errado. Como que eu faço então? I have never been to Italy. A tradução, eu nunca estive na Itália. I have never been to Italy. E é simples assim. Uma frase negativa no PPT. A gente vai usar a forma contraída aqui, né? Sujeito, haven't or hasn't, V3 e complement. Se você preferir, pode usar também have not ou has not. Mas a forma contraída acho que é muito mais usada, principalmente na fala. Na forma escrita, né? A gente usa a forma normal, com o not. Então, haven't, hasn't, V3, complement. Cuidado, que a gente sempre vai usar o V3, mesmo na forma negativa. Uma frase de exemplo, she hasn't eaten Mexican food. She hasn't ou she has not eaten Mexican food.
ela não comeu comida mexicana. Ou ela nunca comeu. Também poderia ser. E por último, a forma interrogativa do PPT. A gente pega a forma afirmativa e inverte. O have or has vai para frente. Então, have or has plus subject, sujeito, o V3 e o complemento. Caso seja uma frase de WH, ele vem antes de tudo, como sempre. Have you ever seen the snow? Have you ever seen the snow? Você alguma vez, ever, pode traduzir como alguma vez. Você alguma vez já viu a neve? Beleza, então aqui temos a estrutura do PPT. Resumindo, é isso. Sujeito, have, has, V3, complement. Para negativas usamos haven't or hasn't. E para interrogativa, a inversão normal com have or has vindo antes. Muito bem. Agora vamos para os usos, os 4 usos. Como usar o PPT corretamente. Vamos lá. Muito bem. O PPT é usado em 4 casos diferentes. Temos 4 casos base de uso do PPT. Como assim? Bom, se você lembra ou já acompanhou os vídeos anteriores, por exemplo, se a gente fala do Simple Past, se eu falar do Simple Past, I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. O Simple Past tem um uso, basicamente, são ações finalizadas. I watched a movie yesterday. Esse é o Simple Past, que usa a coluna 2, o V2. Na negativa usa didn't, né? I didn't watch a movie yesterday. E para interrogativas, did you watch a movie yesterday? Esse é o Simple Past, ações terminadas. O PPT, vamos explicar aqui, vou quebrar ele, vou destrinchar ele para vocês. Tem 4 casos. E muitas vezes uma frase pode ter mais de um caso ao mesmo tempo. Bom, o primeiro deles, o primeiro caso, experience in the past without time, ou seja, usado para frases ou para comentários, né, que a gente está falando de experiência. Experiência no passado de alguma pessoa ou sua mesmo, mas que o tempo, a data, o quando seja indefinido. Então não temos o tempo informado, sem tempo definido. Essa é a diferença do PPT para o Simple Past, uma delas. Vamos lá com frases de exemplo, falando de experiência. Então, o primeiro uso, experiência. Have you ever been to Italy? Você já esteve alguma vez, ou você alguma vez já esteve na Itália? Yes, I have. Sim, eu já. Esse have é o auxiliar. A gente pode parar aqui a frase. Não precisa completar. Yes, I have been. Bom, essa frase, você já esteve na Itália? Eu estou perguntando sobre a sua experiência de ter estado ou não. Não interessa quando, não importa quando para essa frase, para esse contexto. Eu só quero saber da experiência, se sim ou não. Próxima. I have already read all his books. I have already read all his books. Eu já li todos os livros dele, de um autor, de alguém que você goste. De novo, estamos falando aqui de experiência sem tempo. Quando você leu, não sei e não importa para esse contexto. O que importa é a sua experiência. No caso aqui é o verbo read. Read, read, read. A coluna 1, read. Coluna 2, read. Coluna 3, read. Seguindo em diante, ainda no mesmo caso. She has never eaten Indian food. She has never eaten Indian food. Ela nunca comeu comida indiana. Novamente, experiência sem tempo. Ok? Na verdade, tem até um tempo aqui escondido, né? Qual seria esse tempo escondido que a gente está falando aqui? De todas essas frases. I have already read all his books. Have you ever been to Italy? She has never eaten Indian food. E até a próxima. We have already watched that movie many times. Tem um tempo aqui. O tempo, na verdade, que a gente está falando é a vida da pessoa. É a vida inteira da pessoa. Porque a gente está falando de experiências na vida. Então, se tem algum tempo aqui, é o tempo de vida. Ela nunca comeu comida indiana.
experience, não importa quando, só que nunca fez ou já fez. E a seguinte também, we have already watched that movie many times. Essa frase tem que tomar cuidado. Nós já, already já, assistimos. Se um verbo é regular no V2, ele continua sendo regular no V3, id. Então, we have already watched that movie many times. Nós já assistimos aquele filme muitas vezes. Mas aí você pode me perguntar, muitas vezes, isso aqui não é tempo? Não, isso aqui não é tempo. Isso aqui é frequência. Eu já fiz algo várias vezes. É uma experiência. Quando você fez? Ah, não sei. Isso é outro assunto. Mas eu já fiz várias vezes e posso fazer mais. Essa também é uma sacada aí do PPT. Então aqui, de novo, é uma frase de experiência. Cuidado, não confundir frequency, frequência, com time. Quando? Quando você fez isso? Muitas vezes, mas quando? Ah, não sei. Experience, PPT. Só para você ver o contraste aqui, ó. Have you ever been to Italy? Yes, I have. Uma frase de PPT aqui. Experiência. Caso eu queira saber mais detalhes, quando você visitou? When did you visit Italy? I was in Italy in 2019. Olha só a diferença. Quando? Quando eu uso a palavra quando, automaticamente ela puxou uma data. Portanto, uma ação finalizada nesse caso. Por isso, simple past, finish time. When did you visit Italy? Um V2. I was in Italy in 2019. Simple past, not PPT. Porque quando o tempo ou o momento é mencionado, usamos o simple past. V2 para afirmativa, didn't V1 para negativa e did V1 para interrogativa. Percebeu essa diferença? Então, aqui eu estou falando de experiência, sem tempo, na vida da pessoa. Mas quando eu puxo ou quando eu menciono uma data, já virou um simple past provavelmente. Ok? Muito bem, este foi o primeiro caso aqui. Vamos seguir em frente da nossa explicação. O segundo caso. O caso do just. Vamos lá. Just. Actions that have just happened or recent. Recent actions. Vamos lá. Actions that have just happened or recent. Ações que acabaram de acontecer ou são recentes. Essa é a tradução do just, acabar de, ok? Bom, vamos ler alguns exemplos. I have just lost my keys. Eu acabei de perder as minhas chaves. É algo que acabou de acontecer aqui. I have just lost my keys. I've just heard the news. Eu acabei de ouvir as notícias. They have just arrived. Eles acabaram de chegar. The police have arrested 10 criminals. A polícia prendeu 10 criminosos. He has just left home. Ele acabou de sair de casa. Todas essas frases têm algo em comum. Além do uso da palavra just. Mas eu posso até tirar o just daqui que vai continuar sendo o mesmo uso. É uma ação que acabou de acontecer ou é recente. Então para isso também usamos o PPT. I've just lost my keys. Essa aqui explica bem. They have just arrived. Eles acabaram de chegar. Quando você vai contar alguma coisa para alguém e a primeira vez é uma notícia que ninguém sabe, é um PPT também. Esse é o segundo uso dele, o just. Ok. Seguindo em frente para o terceiro caso. E como eu disse já lá no começo, muitas vezes uma frase tem mais de um caso envolvido. Pode ter 2 até 3 casos na mesma frase. Esse caso aqui é bem interessante do PPT. Ele representa bastante o próprio nome do tempo, que é o Present Perfect Tense. É um presente perfeito, é um presente mas é um passado ao mesmo tempo. Vamos lá. Past affecting the present. Third case. Passado afetando o presente. Se eu falar isso aqui para vocês, I've lost my keys. Isso aqui é a forma contraída do have. Eu não mencionei antes, mas é um have isso aqui. I have lost my keys. Isso é um PPT. Eu só sei por causa do have, do V aqui. I've lost my keys. PPT. Por que é um PPT?
Porque é algo que está me afetando. Affects you now. You are looking for the keys now. Então, se eu usar essa frase no PPT, quer dizer que essa ação de ter perdido minhas chaves me afeta agora. Ou seja, eu estou procurando pelas chaves agora. I've lost my keys. Mas olha que interessante. Se eu usar a mesma frase no Simple Past, I lost, tirando have, I lost my keys, Simple Past, não vai ser uma ação que me afeta mais. É uma ação finalizada. Porque essa é a definição do Simple Past. Simple Past, ações finalizadas. Não tem nenhum contato, nenhuma ligação com o present. Diferente do PPT. É uma ação passada que afeta o present. Então, se você fala I've lost my keys, é algo que está te afetando agora. Você está trancado para fora de casa, está procurando. No Simple Past, não. I lost my keys. Eu perdi minhas chaves. Beleza, perdi. Achei, não sei se eu achei, se não achei, se eu fiz outra cópia. O fato é que não me afeta agora. Essa é a diferença. Mais um par aqui de frase. Se eu falar para vocês, My dog has died, PPT. A mensagem é oposta de eu falar My dog died. My dog has died, PPT. Por que eu usei um PPT? Porque é algo que me afeta, né? Meu cachorro morreu. No português as duas traduzem iguais, tá? Meu cachorro morreu, meu cachorro morreu. Mas no inglês tem essa diferença. Na primeira, no PPT, é um passado que te afeta agora. Você está triste. You are sad or crying. Você está triste ou chorando. My dog died é um simple past. É uma ação finalizada. Seu cachorro morreu, mas isso não te afeta mais. Já passou. Essa é a diferença. Porque o simple past são ações finalizadas. Finished actions. Mais um do mesmo tipo. I've hurt my back. I've hurt my back. Eu machuquei as minhas costas. PPT ou simple past. I hurt my back when I was a child. Eu machuquei minhas costas quando eu era uma criança. Quer dizer, no simple past não te afeta mais. No PPT você ainda está com dor nas costas. Essa é a diferença, ok? Desse caso aqui, o past affecting the present. Muito bem. Seguindo em frente, vamos lá. O quarto e último caso, talvez um dos mais emblemáticos aqui. Open Present. O nome, tá? A gente que inventou aqui Open Present, presente aberto. O que quer dizer isso? O PPT, como a gente já falou, é um passado que tem interferência no presente e que muitas vezes está aberto ainda. Essa frase vai explicar bem. Pelé won 3 World Cups. Pelé won. Não tem has aqui. Quer dizer o quê? Que é um simple past. Se não tem o has, não é um PPT. Pelé won 3 World Cups. Beleza, eu usei essa frase no simple past. Por quê? Bom, depois eu explico. Por outro lado, olha a frase de baixo. Brazil's team has won 5 World Cups so far. O time do Brasil, a seleção brasileira, ganhou. Has won, a tradução é igual, tá? Ganhou, ganhou. Só que aqui tem o PPT. 5 World Cups so far. Até agora ganhou 5 Copas. Por que eu usei o PPT aqui e o Simple Past aqui? Simples. Pelé won 3 World Cups. Mas ele já parou de jogar. Ele não pode ganhar mais Copas do Mundo. Por isso é uma ação finalizada. É um Simple Past. Finished actions. Novamente, o Simple Past é usado para ações finalizadas. Por outro lado, o time do Brasil ainda está na ativa. Pode ser que ganhe mais. Ganhou 5 até agora. Pode ser que ganhe mais. Então isso representa uma ação. É um passado. Ganhou, mas pode ganhar mais. Então isso é um PPT também. Esse exemplo é bem interessante para a gente entender esse caso do Open Present. Seguindo em frente, mais exemplos aqui. He hasn't seen the snow yet. He hasn't seen snow yet. Yet é o ainda, geralmente para frases negativas. Ele ainda não viu a neve. Se eu usar um PPT, he hasn't seen the snow yet. O que quer dizer? Que ele ainda está vivo. E ele pode ver a neve algum dia. Ele ainda não viu até agora, mas pode ser que ele veja.
Olha a diferença se eu usar essa frase no simple past. He didn't see the snow. He didn't see the snow. Isso aqui é um simple past. O que quer dizer nessa frase aqui, he didn't see the snow? É uma ação finalizada, finished action, simple past. Ou seja, ele não viu e nem vai ver mais. Ou ele morreu ou ele não tem intenção. É isso mesmo. O PPT é algo aberto. Não viu, mas pode ser que veja. E aqui, não viu e nem vai ver mais. Seguindo, mais exemplos com o mesmo caso. I have drunk 3 cups of coffee today. And it's only 10 a.m. I drank 3 cups of coffee yesterday. I have drunk PPT. Eu bebi 3 xícaras de café hoje. O que quer dizer isso? Que é uma ação aberta ainda. Por quê? O meu dia ainda está aberto. Eu posso beber mais. Por mais que eu já tenha feito essa ação, bebido 3, mas eu posso ainda beber mais. Isso está implícito numa frase de PPT. I have drunk, mas posso beber mais. Diferente de eu falar I drank 3 cups of coffee yesterday. Eu bebi. Ontem já é fechado, não pode ser alterado. Então é um passado finalizado. Muito bem, seguindo em frente, mais exemplo. I haven't been to the beach this year. I haven't been to the beach this year. PPT. Qual a diferença para a segunda frase aqui? I didn't go to the beach last month. Simple past. Qual a diferença se a gente comparar, né? Por que aqui eu usei um I haven't been, um PPT, e aqui eu usei um simple past? Pela mesma razão das frases anteriores. I haven't been to the beach this year. Este ano ainda é um período aberto. Ou seja, eu ainda não fui, mas posso ir. Ainda eu posso até usar essa palavra, o yet, que quer dizer ainda não. Ele traz uma sensação de expectativa, algo que ainda não aconteceu, mas é esperado que aconteça. Diferente da frase anterior, da próxima frase. I didn't go to the beach last month. Eu não fui à praia mês passado. Mês passado já é um período fechado, eu não posso alterar. Por isso a gente usa um simple past, um V2, que é usado para ações finalizadas. Continuando aqui. We have worked there since 2011. PPT. Essa frase a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Temos uma data aqui. Ah, mas você falou que se tiver data é simple past. Sim e não. Como assim? We have worked there since 2011. Neste caso, essa data não é uma data pontual, um passado fechado. Aqui, na verdade, estamos usando since 2011, desde 2011. É algo que começou, mas está aberto. Essa data é uma data de início e não uma data pontual. Diferente da frase We worked there in 2011. Nós trabalhamos lá em 2011. 2011 já acabou, por isso um simple past é uma ação finalizada. Então essa é a diferença. We have worked there since. Você ainda trabalha lá. Desde. A palavra-chave aqui é since, desde, que representa um ponto de início, mas não é algo pontual, como o ano de 2011 somente. A mesma coisa aqui. I've lived in São Paulo for 3 years. I've lived in São Paulo for 3 years. PPT. Essa frase já é um pouco mais interpretativa. Ela tem dois lados aqui que pode trazer um pouco de confusão. Ela tem, na minha opinião, duas interpretações. I've lived in São Paulo for 3 years. Pode representar um open present, um presente aberto. Igual a frase de cima, você ainda mora em São Paulo. Você está lá há 3 anos e continua. Mas ela também pode significar uma experiência no passado sem data. I've lived in São Paulo for 3 years. Não necessariamente você vive lá neste momento, mas você já teve na sua vida essa experiência. Então essa frase, na minha opinião, ela pode gerar um pouquinho de dúvida, por ter essas duas interpretações. Ou você ainda mora lá,
ou é uma experiência? Como saber, como diferenciar? Vai ser o contexto da fala. E mais pra frente a gente vai aprender a usar o Present Perfect Continuous, que vai resolver essa dúvida. Mais pra frente a gente comenta. Bom, atenção, attention. I lived in São Paulo for 3 years. Essa frase aqui é uma frase bem mais clara. Eu vivi em São Paulo por 3 anos. É um simple past, não tem o have. Diferente dessa. Eu vivi, eu morei. Como aqui a frase foi escrita usando um simple past, a gente sabe que é um passado terminado. É uma ação finalizada, concluída, portanto esse período já passou, você não mora mais lá. Muito bem. Bom, fechamos aqui essa parte da explicação. Comentários. Os casos de PPT representam ações em períodos de tempo que ainda estão abertos e podem ser alterados. Que é esse caso aqui, né, do Open Present. É o quarto caso que a gente está vendo aqui, né, do Pelé and Brazil Team. Dá uma sensação de Open Present. Today pode estar aberto. Yesterday com certeza é fechado. A não ser que seja since, né, desde ontem. Daí já pode ser um período aberto. Os casos de Simple Past representam ações fechadas que não podem ser mais alterados, como a gente viu aqui. Yesterday, last, ago. Em resume, this year, this month, this semester, today, this quarter, geralmente são casos de PPT. Temos um asterisco aqui no today, porque o today pode ser aberto ou fechado, depende da situação. Por exemplo, today, se for ainda de manhã e você ainda tiver todo o dia pela frente, é um today aberto. Agora, se today for de noite, o dia já estiver terminando, pode ser que seu dia já esteja fechado para algumas coisas. Então depende do today. Por outro lado, Simple Past usa palavras de expressões de período fechados. Last, como last year, né, ano passado. Last month, mês passado. Ago, 2 years ago, 2 anos atrás. When, quando. Yesterday, ontem. E assim por diante. Muito bem, essa foi a explicação base aqui do PPT. Resumindo, temos um resuminho para vocês aqui, interessante. O PPT usa então have ou has como auxiliares, negativa com not ou na forma contraída com haven't, hasn't, mais V3. Por isso temos que estudar a lista. A lista está anexada, importantíssima. Não traduza o have ou has como tem, tenho, porque isso vai gerar confusão. Porque mais pra frente vai ter um outro tempo verbal que usa o have or has como tem e tenho, mas não é o PPT. A gente vai ver depois. E além disso, existem 4 casos base de PPT. 4 usos. E muitas vezes, né, esses usos se misturam em uma só frase. Number 1, experience without time. Quando a gente fala de experiência sem um tempo definido. Você já fez tal coisa, você já leu tal livro, você já assistiu tal coisa. Experiência. Onde o que importa, na verdade, é a experiência e não quando aconteceu. Se eu perguntar quando, provavelmente é um simple past. Just, que é o caso de ações que acabaram de acontecer, que ninguém sabe, muito usado para linguagem jornalística. Eles acabaram de chegar. Ele acabou de ir embora. Eu acabei de comprar um carro. I have just bought a car. They have just arrived. Eles acabaram de chegar. Esse é o caso 2. O caso 3, past affecting the present, é um passado que tem ligação com o presente, com o futuro. É uma ação passada que transfere a sua causa e consequência para o presente. Então, por exemplo, a frase que a gente sempre usa, né? I have lost my keys. Eu perdi minhas chaves. I have lost my keys. É diferente de eu falar I lost my keys. I have lost, como PPT, demonstra que essa ação passada de perda ainda te afeta no presente. Você está trancado para fora de casa, está procurando a chave. Enquanto I lost, no Simple Past, V2, sem o have, é uma ação que já terminou. Pode ser que você tenha achado a chave ou não, mas o fato é que não te afeta neste momento, no present. E por último, o Open Present, um dos casos mais usados. Quando o período mencionado está aberto, pode ser um PPT. For example, today, hoje,
é um PPT, provavelmente, dependendo do horário que você fala. This year, este ano. Se o ano estiver aberto ainda, open present. This week, this month, this year. É muito forte o uso da palavra this, este, neste, porque demonstra algo que ainda está aberto, ainda está acontecendo. Em oposição com o last year, quando é algo já fechado, você não consegue mudar o last year. Novamente, more than one case is possible in a phrase. Mais de um caso é possível de ser usado, de ser encontrado em uma frase. E isso aqui acho que vai ajudar bastante. Muitos métodos ensinam o PPT basicamente só na memorização dessas keywords. Essas palavras-chave, como o nome já diz, são palavras que ajudam bastante a gente a memorizar o PPT. Então, provavelmente, se você tiver que usar alguma delas na sua frase, elas vão ter que estar linkadas com o PPT. Eu não falo sempre porque tem exceções, mas na maioria das vezes. Ever, alguma vez. Ela é muito ligada com o Open Present ou com Experience. Você já fez isso alguma vez? Have you ever? Alguma vez? A mesma coisa com already. Yes, I have already. Eu já fiz tal coisa. Open Present or Experience. Never também. I have never been. Eu nunca estive, mas posso ir um dia. Open Present or Experience. Just. Tem um caso só para ele, né? Acabar de. They have just arrived. Eles acabaram de chegar. This. Como a gente já falou, Open Present. This week. Esta semana está aberta ainda. Se ainda não tiver finalizado a semana. This week. This month. This year. This semester. Today pode ser aberto também se seu dia estiver começando e se aquela ação ainda for possível, today ainda é aberto. Yet pode traduzir como ainda não, ele é usado muito em frases negativas. Experience geralmente é o caso do yet. I haven't finished yet, eu ainda não terminei, é uma experience ou open present também. Since, desde, open present, I've lived here since I was a child. Eu moro aqui desde que eu sou criança. I have lived here since I was a child. É uma ação que começou quando você era criança, mas ela continua. Então é algo que está aberto. For é a mesma coisa. I have lived here for 3 years. Eu já falei do for, pode ser uma situação um pouco interpretativa. E por último, so far, até agora. É um open present. I haven't seen the snow yet. Né? O caso aqui é mais pro yet. Or he hasn't arrived so far. Ele ainda não chegou. Ok? Até agora, mas pode ser que altere. Muito bem, pessoal. Eu sei que foi muita informação aqui no PPT. Assistam novamente, é muita coisa para absorver. E mais do que isso, comecem a observar em filmes, em séries, em textos que você leia, o uso do PPT. Você vai perceber que é muito usado aqui o caso do Open Present, né? Talvez seja o mais usado, mas os outros também são. Fiquem atentos. Pensem em inglês. Usem o PPT na sua cabeça, no seu dia a dia. Ele é muito importante, ele é muito usado e ele traz uma sofisticação para a sua fala. Assistam o vídeo novamente, estudem a lista. Deixamos aqui vários exercises, né? O exercício 1, por exemplo, complete com o PPT, determine o caso. Então você, além de completar, tem que determinar o caso e outros exercícios com respostas abaixo. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado. Thank you very much. See you next time. Bye bye.